Olá, sejam bem-vindos ao canal Quiz Mais. E no vídeo de hoje, vamos testar seus conhecimentos sobre a Bíblia Sagrada. Hoje teremos 13 perguntas nível difícil, mas como você é muito inteligente, creio que vai se sair muito bem. Aproveite para se inscrever em nosso canal para receber os próximos desafios que serão bem legais. Vamos ao teste? Pergunta 1. A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Alternativa A, Silas. Alternativa B, Arquipo. Alternativa C, Timóteo. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. Resposta certa, alternativa B, Arquipo. Saudação de Paulo à irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Filemão, capítulo 1, versículo 2. Pergunta 2. Quais dos discípulos que perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Alternativa A, João e Tiago. Alternativa B, João e Pedro. Alternativa C, Judas e Lucas. Alternativa D, Mateus e Marcos. Tempo para pensar. Resposta certa, alternativa A, João e Tiago. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Lucas, capítulo 9, versículo 54. Pergunta 3. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Alternativa A, Leviatã. Alternativa B, Neustã. Alternativa C, Aserá. Alternativa D, Jararaca. Tempo para pensar. Resposta certa, alternativa B, Neustã. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Pergunta 4. Qual era o nome babilônico de Daniel? Alternativa A, Abednego. Alternativa B, Aspenaz. Alternativa C, Beltesazar. Alternativa D, Nabucodonosor. Tempo para pensar. Resposta certa, alternativa C, Beltesazar. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. Daniel, capítulo 1, versículo 7. Pergunta 5. Qual o nome que Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? Alternativa A, Luz. Alternativa B, Betuel. Alternativa C, Betel. Alternativa D, Israel. Tempo para pensar. Resposta certa, alternativa C, Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Gênesis capítulo 28, versículo 18 e 19. Pergunta 6. Qual o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Marcos. Alternativa C, Romanos. Alternativa D, Jonas. Tempo para pensar.
Resposta certa. Alternativa D, Jonas. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas, capítulo 4, versículo 11. Pergunta 7. Qual dos livros abaixo pertence ao Novo Testamento? Alternativa A, Gênesis. Alternativa B, Filemão. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Salmos. Tempo para pensar. Resposta certa. Alternativa B, Filemão. Na Bíblia, Filemão aparece nas epístolas de Paulo e trata-se de um homem rico de boa posição social, que se torna um cristão, possivelmente por meio do ministério de Paulo. Pergunta 8. Em quais livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? Alternativa A, Reis e Samuel. Alternativa B, Números e Amós. Alternativa C, Esther e Cânticos. Alternativa D, Mateus e Atos. Tempo para pensar. Resposta certa. Alternativa C, Esther e Cânticos. A palavra Deus aparece em todos os livros da Bíblia, exceto em Esther e Cântico dos Cânticos. Esse fato levou muitos judeus e cristãos a argumentarem que Esther e Cântico dos Cânticos não faziam parte da Bíblia. Pergunta 9. Qual o menor livro da Bíblia? Alternativa A, Apocalipse. Alternativa B, Daniel. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, 2 João. Tempo para pensar. Resposta certa. Alternativa D, 2 João. O menor livro da Bíblia é a segunda carta de João no Novo Testamento. A segunda carta de João possui apenas um capítulo dividido em 13 versículos. Pergunta 10. Na visão profética de João, qual era o número de cavaleiros do Apocalipse? Alternativa A, 4. Alternativa B, 10. Alternativa C, 25. Alternativa D, 5. Tempo para pensar. Resposta certa. Alternativa A, 4. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Pergunta 11. Quem escreveu a Epístola de Judas? Alternativa A, Davi. Alternativa B, João Evangelista. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Judas, irmão de Tiago. Tempo para pensar.
Resposta certa, alternativa D, Judas, irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 1. Pergunta 12ª. Quem teve seu corpo disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar. Resposta certa, alternativa C, Moisés. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Jesus, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Judas, capítulo 1. Pergunta 13ª. Qual era o nome da profetisa que estava fazendo a igreja de Tiatira cair em imoralidade sexual? Alternativa A, Débora. Alternativa B, Marta. Alternativa C, Dalila. Alternativa D, Jezabel. Tempo para pensar. Resposta certa, alternativa D, Jezabel. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Parabéns para você que acertou as 13 perguntas. E se não acertou todas, continue testando seus conhecimentos. Afinal, passamos a vida inteira aprendendo. Nos conte aqui embaixo quantas questões você acertou. E leia a Bíblia diariamente e seja muito mais abençoado. Até o próximo vídeo. Tchau!